Olá, muito bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre um problema que é muito comum para muitas mulheres, que é o efeito ioiô. Eu vou abordar esse tema de uma forma que você nunca viu antes. Então, seja muito bem-vinda ao videocast Corpo Ideal. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal. Isso é como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neuras. Eu sou a Ana Galeazzi. E eu quero que você aproveite para já encaminhar esse vídeo para quem você sabe que vai curtir esse conteúdo, que precisa saber mais sobre isso. Chama quem você sabe que sofre com esse problema, que hoje nós vamos entrar aqui numa visão mais profunda sobre esse assunto, tá bom? Então, o que é o efeito ioiô, né? No fim das contas, ele é tão comum que quase todo mundo conhece o significado dessa expressão, né? Todo mundo já conhece alguém que passou por isso, muitas mulheres mesmo passaram por isso pessoalmente, né? E significa aquele ganho de peso de rebote, como se fosse um rebote mesmo, né? Que acontece depois de uma dieta para emagrecer. Então, a pessoa faz uma dieta, se empenha, emagrece, consegue emagrecer e depois tem esse ganho de peso quando a dieta termina, por assim dizer, ou quando volta a se alimentar de uma forma normal. E muitas mulheres passam a vida toda lidando com isso, naquele ciclo de engorda, emagrece, que parece que não vai ter nunca um fim, tá? Esse problema é bastante comum. E o que as pessoas confundem, né, com esse respeito? As pessoas confundem porque elas acham que o efeito ioiô é um problema exclusivamente psicológico, né? As mulheres que passam por isso, elas se enchem de culpa quando isso acontece, se sentem fracassadas, se sentem fracas, acham que o problema foi ter feito uma dieta muito exagerada, ou acham que é falta de força de vontade. Já vi gente dizer que é falta de vergonha na cara, que faz engordar de novo. Então, as mulheres se culpam muito por isso, e eu tô aqui para te dizer que, se esse é seu caso, você não tem culpa, tá? Se você conhece alguém que sofre com isso, encaminha já esse vídeo, porque isso é uma informação que todas as mulheres que sofrem com o peso precisam saber, tá? A culpa não é sua. A verdade é que esse processo é apenas um efeito colateral das dietas restritivas. Então, sim, pasmem, é isso mesmo. Vou repetir para ficar claro: o efeito ioiô é uma consequência fisiológica, uma consequência orgânica, um mecanismo que existe no corpo em resposta a uma dieta restritiva, tá? Isso é um fato. Então, existem inúmeros estudos científicos com dietas de vários tipos que comprovam isso que eu estou falando. O que se sabe dos dados estatísticos, das análises, meta-análises, né, que são análises de muitos estudos ao mesmo tempo, se percebem que de cada 5 adultos que fazem dieta para emagrecer e conseguem perder 10% do peso corporal, então, por exemplo, uma pessoa tem 90 quilos, ela consegue perder 9 quilos, 10% do peso corporal. Dessas 5 pessoas, uma vai conseguir manter essa perda de peso depois de um ano. As outras 4 vão ganhar peso novamente. Então, 80% das pessoas acaba recuperando o peso depois de ter conseguido emagrecer. Muitos autores explicam as bases metabólicas, né, disso como um ímpeto, né, uma força do corpo que tende a levar a recuperar o peso que foi perdido. Então, a primeira coisa a saber é que existe um estado de peso e medida no corpo que tem uma determinação dependente de fatores genéticos e de fatores ambientais, e que o corpo interpreta esse estado base como, em inglês, a expressão é steady state, que é o estado basal, tá? É um estado para onde o corpo sempre tenta voltar, tá bom? Isso é importante ter em mente, porque antigamente a gente achava que a genética era uma coisa fatalista, né? No sentido de que, se a minha genética determina que o meu estado basal seja mais pesado ou tenha mais tecido gorduroso, a minha chance de emagrecer vai ser quase inexistente, né? Era isso que se acreditava. Hoje em dia se sabe que não é bem assim. Existe uma coisa que se chama epigenética, ou seja, a expressão dos nossos genes que a gente herdou, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados. A expressão disso, ela é moldada por estímulos ambientais, por estímulos alimentares, por hábito de vida,
Então, ela não é uma coisa fatalista, como se acreditava, a minha tendência genética é assim, então não dá para fazer nada. Isso não é verdade, tá? Isso já caiu por terra. Isso é extremamente importante de ter em mente quando a gente pensa na alimentação das crianças, por exemplo. Tá? Porque nessa parte da vida é quando essa influência da epigenética vai ter um efeito maior, né, a longo prazo. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje. Então, se uma pessoa começa a comer em exagero, uma coisa que se tornou cada vez mais comum, principalmente nos últimos 50 anos, né? A gente tem países como os Estados Unidos que têm taxas de sobrepeso e obesidade que superam os 60%, ou seja, mais da metade da população tem sobrepeso e obesidade. Os países europeus em torno de 50%, então é bem alta a prevalência desse problema. Isso se tornou cada vez mais comum, realmente, no último meio século. E, então, se a gente começa a comer em exagero, o corpo vai atingir um estado basal, né? Ele vai voltar a ter um steady state novo, que será com um peso maior. E ele vai fazer isso para tentar evitar que a pessoa continue ganhando peso de forma infinita. Tá? Se a gente continuar sempre se alimentando em exagero, o corpo ele tenta fazer alguma coisa contra isso. Isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, por isso que existe uma determinada predisposição a resistir a esse ganho de peso. Outras pessoas não vão resistir muito e vão realmente desenvolver uma obesidade. Mas é importante saber que existe essa diferença e que o corpo ele tenta realmente manter um estado basal. O outro fator importante que faz com que o corpo não consiga atingir esse estado basal é o consumo dos alimentos que se chamam hiperpalatáveis, que são o quê? São alimentos ricos em gorduras e açúcares simples, que principalmente os produtos industrializados usam muito isso, né? Então, através de mecanismos de recompensa no cérebro, eles fazem com que a gente perca o controle da quantidade de comida que está sendo ingerida. Isso, claro, que para a indústria é excelente, porque a gente consome muito mais do que seria necessário, mas para o nosso corpo, isso acaba desestabilizando, acaba desregulando esses mecanismos que a gente teria internamente de regulação do peso, ou regulação do ganho de peso, para que o ganho de peso não fosse tão excessivo. Do lado oposto, se a pessoa começa a fazer uma abordagem tradicional de emagrecimento com dieta, tá? A mais comum é restrição de caloria, dieta de baixa gordura, essas são as abordagens mais tradicionais, né, para perda de peso. Muitas vezes com aumento de atividade física, então isso gera uma pressão no organismo que o corpo interpreta como uma ameaça e vai fazer de tudo para manter o estado atual e evitar que essa pessoa morra de fome. Tá? Então, existem respostas cerebrais de adaptação, né, uma parte do cérebro chamada hipotálamo. Então, o cérebro reconhece esse estado de depressão, né, esse estado de falta, de falta de alimentos, né, e produz determinadas substâncias que, falando de forma bem simples, elas desaceleram o metabolismo, elas tornam o metabolismo mais lento. Para quê? Para economizar energia. Tá bom? Então, se tá tendo menos energia chegando, o corpo interpreta isso como, opa, né, o meio não está provendo o suficiente, foi assim que a gente evoluiu, então, vamos desacelerar, vamos deixar o metabolismo lento para que a gente tenha o suficiente, já que está tendo tão pouco. E o que acontece com essas substâncias do cérebro é que elas continuam agindo, elas continuam sendo produzidas, mesmo depois que a pessoa já perdeu o peso. E muitas dessas substâncias, elas levam a um ímpeto aumentar, um ímpeto mesmo, um aumento da vontade de comer e de procurar comida. Porque é uma questão de adaptação evolutiva de sobrevivência, né? Se eu estou vivendo num deserto, onde eu não tenho nada para comer, o meu corpo ele vai, de alguma forma, gerar um estímulo interno, biológico mesmo, para que eu tenha motivação de procurar comida, para que eu tenha mais apetite, para que eu me mova e vá procurar uma questão de sobrevivência. Então, aquilo que todo mundo culpa as pessoas por estar acontecendo, na verdade, é uma resposta biológica. É uma resposta de adaptação do corpo. Então, existe realmente um aumento de apetite que vai além do controle da pessoa mesmo, tá?
E estudos em animais mostram isso, estudos em humanos mostram a importância do estado de saciedade. Né? Saciedade, o que é? É o nosso comer até estar satisfeito. Né? Eu estou satisfeita, eu atingi um estado de saciedade. A gente tem informações sobre isso no corpo, tirando aqueles alimentos industrializados, hiperpalatáveis, que eu falei, que desorganizam todo esse sistema de saciedade. Numa alimentação normal, numa alimentação com comida de verdade, a gente atinge um estado de saciedade. E isso é extremamente importante como sinalização para o corpo para manter o metabolismo funcionando, sem esse efeito de aumento de apetite. Então, é por isso que eu insisto e eu repito, a única forma de perder peso de forma duradoura é podendo comer à vontade, tá? Comer à vontade é o único caminho, tá? E, dito tudo isso, é importante a gente lembrar que a gente tem esse efeito biológico, que é importante, que é forte, que gera uma resposta comportamental, né? Que a gente não tem isso na nossa consciência, mas é uma resposta comportamental. E que é mais importante a gente lembrar que a gente é humano, tá? Então, isso significa que a gente tem a capacidade de reagir à pressão psicossocial do meio, de forma positiva ou negativa, a gente tem capacidade de reagir a isso, tá? Então, para qualquer pessoa que quer emagrecer, é extremamente importante saber que existe essa tendência do corpo, né, que é um mecanismo biológico, que o corpo tem um mecanismo de adaptação extremamente complexo. Eu tô falando aqui, gente, da forma mais resumida e mais simples que eu consigo, tá? Os mecanismos são extremamente complexos, tem mecanismos vinculados a acúmulo de açúcar e gordura no fígado, que tem a ver com o metabolismo, tem todo o tecido gorduroso, que tem efeitos também hormonais, tem toda a microbiota intestinal, que está sendo estudada cada vez mais e que tem um efeito também nos mecanismos de saciedade, nos mecanismos de regulação do peso corporal. Tem os sistemas de resposta do nosso sistema digestivo, de distensão da parede do estômago, por exemplo, que geram respostas de saciedade. Então, a gente vê que é um sistema extremamente complexo, não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão simples quanto a caloria que entra, a caloria que sai e está resolvido o problema, tá? Isso seria uma visão muito simplista e que gera, infelizmente, esse efeito ioiô também, porque a gente querer fazer uma restrição de caloria, acreditar que essa vai ser a solução, é um engano. Claro, 20% das pessoas conseguem, então algumas pessoas conseguem perder peso e manter, conseguem, mas para a maioria, essa não é uma abordagem que funciona, tá? Isso é uma abordagem que já está ultrapassada, tá? Então, é importante a gente conhecer isso e saber que quanto mais restritiva é uma dieta, então essas dietas que dizem, vão ser só tantas calorias por dia, né? O ideal seria que uma pessoa gasta normalmente 2.000, então nós vamos ingerir só 1.500, tá? No longo prazo, por toda essa questão biológica e também pela questão psicológica, isso é uma abordagem que está fadada ao fracasso, tá? Então, quanto mais radical, quanto mais restritiva é a dieta, mais esses mecanismos vão ser ativados e maior é a chance da pessoa, depois que atingir o peso, ter muita dificuldade para manter, tá? Isso é uma das dificuldades maiores, na verdade, para muitas mulheres, nem é tão difícil perder o peso quanto manter o peso depois que perdeu, exatamente por isso. Então, a gente precisa conhecer o inimigo, saber que existe esse problema, saber que essa é uma tendência do nosso corpo, agradecer o corpo, né? Não adianta ficar com raiva do corpo por isso. O corpo está tentando manter a sua sobrevivência, tá? O corpo evoluiu, o nosso corpo humano evoluiu ao longo de séculos, milênios, para que a gente sobreviva nesse planeta. E para isso a gente precisa sobreviver a situações de fome extrema. Então, o corpo, ele se adaptou e ele evoluiu para a gente se adaptar a situações naturais do meio, que muitas vezes eram situações realmente de miséria, de falta de alimento, onde a gente precisava ter esse ímpeto de apetite, de procurar, de sair e para não morrer de fome. Então, é importante a gente conhecer isso, porque se a gente conhece um inimigo e a gente tem ele
a gente mantém ele de olho, a chance de a gente conseguir superar esse inimigo ou esse obstáculo é muito maior, tá? A gente enfrenta muito melhor aquilo que a gente já sabia ou já estava esperando que acontecesse. Tá? Então, se você já sabe que isso é um desafio e que isso vai ser um desafio a ser enfrentado, as suas chances de superar esse desafio são muito maiores. Porque você consegue saber, na verdade, meu apetite está maior ou tudo isso, não é só culpa minha. Né? Existe uma tendência do meu corpo mesmo que está sinalizando isso. E, na verdade, não é só esse o jeito de superar tudo isso, né? Uma é reconhecer e saber que isso existe, saber que isso é um problema, que isso é real, é orgânico, né? Fisiológico. E como contornar isso, então? A melhor forma é não passar fome, tá? Então, coma o suficiente, tá? Restringir, passar fome é como se você apertasse o gatilho para que tudo isso se desencadeie. Né? No momento que você passa fome, você começa esse processo do corpo mesmo, o corpo entra em alerta e começa todo esse processo de redução do metabolismo, de aumento de apetite, de aumento da vontade de procurar por comida. Então, o ideal é não passar fome, para contornar mesmo esse mecanismo biológico e desenvolver uma mentalidade positiva com relação ao emagrecimento, tá? Isso é uma coisa que é importante, a gente curar a relação com a comida, isso são chaves para conseguir perder peso sem cair nesse efeito ioiô, tá bom? Porque como tem esses mecanismos cerebrais envolvidos, que eu falei antes, a gente consegue, o nosso cérebro, a gente consegue muitas coisas através de treinamento, né? Treinamento da nossa mentalidade também altera os nossos sistemas químicos e a nossa estrutura cerebral. Então, é importante a gente também focar nisso, a gente evitar estresse, evitar tensão, né? E ter uma mentalidade mais positiva com relação à comida, especialmente, né? Se a gente está querendo emagrecer, tá bom? E, é claro, gente, o acompanhamento nesse processo por profissionais que levem isso em consideração e não simplesmente te deixem sozinha para lidar com essa situação é extremamente importante. Principalmente o acompanhamento de pessoas que tenham uma abordagem que não seja só essa abordagem clássica de mas então é só gastar mais caloria do que você está comendo que você vai emagrecer, gente. Isso é uma noção ultrapassada, tá? Isso já cansou de ser comprovado cientificamente. Existem estudos de mais de 10 anos que comprovam isso. Então, assim, não é uma coisa de ano passado, tá? É uma coisa que realmente é ultrapassada e, infelizmente, as pessoas continuam lutando com esse tipo de orientação e achando que a culpa é sua. Tá? Achando que a culpa é toda sua, carregando a culpa sozinha, por, na verdade, ter uma instrução que não está sendo direcionada da forma correta, tá? E claro que quanto mais a gente tiver apoio, no sentido de não estar sozinha para enfrentar com esse problema que é muito provável que aconteça, mais força a gente vai ter para enfrentar isso. Então, coisas assim, abordagens que são feitas em grupo, mesmo que seja online o grupo, que você tenha mais pessoas envolvidas, assim, você tem como forma de contrabalancear isso a sua motivação, a sua força no sentido de compromisso com outras pessoas, de você, porque é claro que com o tempo, né, se passado um determinado tempo, esse mecanismo do corpo, ele demora, mas ele se adapta de novo ao estado novo, né, ao estado de quem emagreceu. Só que isso demora bastante tempo. Então, a manutenção, depois da perda de peso, ela não é um processo curto. E ela não é um processo que deve ser ignorado. Ela é um processo extremamente importante para ter sucesso nisso, para ter um resultado que seja duradouro mesmo. Né? Não um resultado que durou 2 meses e depois a pessoa já recuperou tudo. Conheço pessoas que realmente passaram ou passam ainda a vida toda mudando de uma dieta para outra, uma dieta restritiva para outra,
e não conseguem manter, né? Até emagrece realmente, mas em questão de 1 ano, 2 no máximo, já ganhou peso de novo, e daí tá naquele estado de frustração de novo. Então, realmente, a gente precisa conhecer isso, a gente até como profissional de saúde mesmo, para parar de ter esse preconceito e achar que a culpa, assim, é horrível isso, porque, assim, já a pessoa se sente culpada por uma coisa que é um problema fisiológico, né, um problema orgânico. Além de tudo, muitos profissionais de saúde também colocam a culpa nas pessoas por elas não terem tido sucesso, quando, na verdade, essa pessoa está precisando de ajuda, não de ser culpada de um problema. Você não diz para alguém que tem pressão alta que a culpa é dele que a pressão é alta. Não, né, gente? A gente trata, a gente ajuda. E a mesma coisa nesse sentido do efeito ioiô. Não adianta eu dizer, mas a culpa é sua, é sem vergonhice. Não é. Não é. A pessoa precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento adequado, precisa de alguém que ajude a manter essa motivação também. Porque não é um processo tão simples assim. Né? É um processo que envolve motivação, envolve determinação, envolve ajuda e envolve contornar com a alimentação correta esses mecanismos que existem no corpo e que são mecanismos realmente evolutivos que não vão desaparecer. Né? A gente precisa saber lidar com eles, precisa saber que eles existem, precisa aprender a lidar com eles da forma certa. Resumindo, para evitar o efeito ioiô, evitem as dietas restritivas, não passem fome. Quanto mais fome a gente passa para emagrecer, maior a chance de ter um efeito ioiô realmente depois, tá? Isso não é só psicológico, isso é um efeito biológico, é um efeito orgânico, fisiológico do corpo, tá bom? Não se culpe por você ter uma fome aumentada, ao mesmo tempo é importante reconhecer que isso existe, saber que o seu corpo está reagindo dessa forma e que você não precisa também correr atrás de todos os impulsos e procure ajuda adequada para ter um processo de emagrecimento duradouro.